O Abel Ferreira poupou vários titulares do Palmeiras ontem. Não conseguiu vencer o Tombense, mas não passou susto também, né? A vaga do Verdão na próxima fase da Copa do Brasil tá garantida. Bora! Pela terceira fase da Copa do Brasil, o Palmeiras foi a Uberlândia enfrentar o Tombense e deu a lógica: Verdão classificado. A máquina verde abriu o placar no começo do jogo com Breno Lopes, que aproveitou o cruzamento de Giovani. Palmeiras 1-0. Uma pena que o oportunismo de um Lopes faltou para o outro. Flaco, sozinho, cabeceou para fora. E novamente o argentino desperdiçou frente a frente com o goleiro. Nem cruzou, nem chutou. Tava difícil matar o jogo, que o digo Vanderlan, outra chance desperdiçada. No segundo tempo mudaram os lados, mas não o enredo. John mandou pra rede, mas pelo lado de fora. De novo ele, John, fez o mais difícil. A sina de perder gols continuou com Breno Lopes. Rony, recuperado de lesão no braço, tentou resolver de fora da área. E como quem não faz toma, conhece o ditado? Fabinho cochilou e Alex Sandro, na única chance dos mineiros na partida, empatou o duelo. Tombense 1, Palmeiras 1, placar final, Verdão avança. Na minha opinião, os jogadores que chegaram fizeram um muito bom jogo, entramos de forma séria. Mais uma vez conseguimos rodar o elenco, mais uma vez conseguimos potenciar o elenco, mais uma vez vimos as nossas ideias em jogo. Foi pena, é verdade, era jogo para ficar 4-5-1, porque o nosso adversário também merecia fazer um golo e o jogo é mesmo assim. E depois tu contra estas equipas, quando não marcas, tens que ser mais efetivo, porque nós as criamos. Mas seguimos, o futebol é isto mesmo, nós nunca temos a certeza do que pode acontecer, pode haver um ressalto, pode haver um erro, pode haver um erro tático, e enfim, e nós temos que saber lidar com isso e olhar para o todo e continuar o nosso caminho. E também é verdade o que tu disseste, neste mata-mata o importante é chegar ao final dos 2 jogos e passar à fase seguinte, mas dentro daquilo que era o nosso plano, tendo em conta os 9 jogos que vamos ter este mês, até agora está tudo a correr dentro daquilo que estava previsto. E aí, o reserva perdeu pro Tombense, mas não é o reserva do Palmeiras, empatou, não é o reserva que é bom demais, que não podia, não sei o quê. Assim, o Abel disse até ontem aqui no programa, ele estava de olho no clássico, faz parte. O Abel já entendeu como é que funciona, né, o processo aqui no futebol brasileiro. Lembra do Vitor Pereira quando foi jogar lá com o Palmeiras, em Barueri, projetando outro jogo? Esqueceu o Palmeiras, não pode. Num Corinthians e Palmeiras, e o Miller disputou esse clássico, ele sabe o que é um Corinthians e Palmeiras, você não pode esquecer nunca um Corinthians e Palmeiras. Então o Abel, pensando já, né, no clássico do sábado, e sabendo que a classificação estava bem encaminhada, ele mesclou o time. Ponto pro Abel. A classificação veio? Veio. Ponto pro Abel. Veio com empate. Agora, vamos fazer 2 recortes aqui, Miller. O Palmeiras, nos últimos 10 jogos, sofreu 9 gols. E nos últimos 5 jogos, levou 7 gols. O que não é comum para o time do Palmeiras. E o Abel, inteligente que é, tem que ficar atento para esse cenário, Miller. É um número, uma média um tanto quanto elevada, não é? Olha, Garrafa, Michele, ontem o Palmeiras poderia ter goleado, que seria um placar normal. Mesmo com o time, com o Banguzinho, né, como a gente fala... Quem não goleou? Porque foi incompetente nas finalizações, porque criou muitas oportunidades, né? O Palmeiras sobrou em campo ontem. O empate não diz o que foi o jogo. Foi o empate. Exatamente. Então, acho que o Abel foi inteligente, deu moral para os jogadores reservas, né? Pensando no clássico, ele está certo, né? Tem elenco para isso. Então eu acredito que o Palmeiras, Michele, é favorito contra o Corinthians no sábado, até porque joga em casa. Acredito que o Palmeiras vence o Corinthians no sábado. Eu acho que meu tio esperava mais do jogo, porque ele pagou lá, assistiu o jogo, aí quando terminou o jogo do Palmeiras pulou pro jogo do Corinthians, ele é palmeirense, contente. Tem mais Palmeiras por aqui, mas agora é ao vivo, direto da Academia de Futebol. Chega mais, Silver, aparece na sua telinha. Boa noite. O Abel Ferreira falou sobre o interesse do Nice por ele, é isso? Despistou, né, Michele? Falou sim, boa noite para todo mundo.
O Abel Ferreira já foi procurado, sondado, especulado em alguns clubes da Europa, desde que ele chegou aqui ao Brasil, inclusive no Oriente Médio, né? Desde que ele chegou ao Palmeiras, e ele tem recusado tem o plano de carreira dele, cada vez mais firme e forte no Palmeiras. O Nice, lá da França, já havia feito uma sondagem no ano passado, recusada pelo Palmeiras, pelo Abel Ferreira. Desta vez, quem está especulando é a imprensa francesa, porque o Nice não vive um bom momento, estão já montando lá no clube francês uma lista de possíveis treinadores para a próxima temporada, sempre lembrando que temporada na Europa começa na metade do ano, então seria para o meio do ano agora, né? E o Abel Ferreira aparece nessa lista. Eu dei a notícia ontem, e o Abel Ferreira já falou a esse respeito. Começou falando disso, depois foi por outro caminho. Vamos ver o que disse o professor Portuga Abel Ferreira. As pessoas têm que falar comigo, né? Isto que diz a imprensa, para mim não. Eu tenho contrato com o clube, estou onde quero estar, estou onde querem que eu esteja, e é isso que me preocupa. É o aqui e o agora. E é o meu clube, neste caso, que é o Palmeiras, onde eu tenho os meus jogadores, e agradeço todo esse reconhecimento que vem. Eu vou dizer, por exemplo, algo que eu li do Ronaldo Fenómeno, que eu aprendi a admirar. Isso são palavras que me enchem de orgulho, porque eu sei de quem vem, sei o caminho, o passado dele, sei quanto ele sofreu para triunfar, não só no futebol brasileiro, mas no futebol europeu, e vindo dele, é um orgulho e um respeito muito grande ouvir esses elogios e esse reconhecimento. Mas isto é tudo fruto dos meus jogadores. Tudo o que eu consegui, até ao dia de hoje, começou em 2011, com os júniores do Sporting, onde fomos campeões, até ao dia de hoje, tudo o que eu tenho e que eu devo é à minha equipe técnica e aos meus jogadores. E vocês olharem para o meu passado recente, entendem que eu sou um treinador de projeto. Sou um treinador do aqui e do agora. Mas nós sabemos que o futebol é dinâmico. Futebol, o que hoje é uma coisa, amanhã é outra. Agora, eu estou já disse, sou treinador de projeto, estou num grande clube, muito bem reconhecido, e gosto de fazer aquilo que faço, que é ajudar os jogadores a valorizar o futebol, a valorizar o nosso clube, a valorizar os nossos jogadores, e depois, de forma indireta, a valorizar a comissão técnica também, e depois tudo o resto é reconhecimento, mas nada mais do que mais dizer blá blá blá, lá lá lá, não sei mais dizer aqui. Abel Ferreira, relembrando, tem contrato com o Palmeiras até o final de 2024, pode até renovar. Eu diria que ele só sai na vigência desse contrato em pouquíssimas situações. Um convite de seleção brasileira, a Leila já disse que libera. Um convite de seleção portuguesa, um sonho do Abel Ferreira por motivos óbvios. Ou uma chamada de um time grande, graúdo do futebol europeu, é a minha impressão. Abel Ferreira segue tocando o barco, Palmeiras tem derby no sábado, 18h30, Allianz Parque, Palmeiras descansou titulares, rodou bem o elenco, pode ter até a força máxima, Rafael Veiga já está liberado pelo departamento médico, pode pintar como novidade, Marcos Rocha não deve jogar porque se machucou lá em Uberlândia, em compensação o Mike está de volta, atuou alguns minutos, deve ser o lateral direito, e o Palmeiras vai forte para o clássico, Michele. O Palmeiras vai com tudo para esse clássico, e eu acho que assim, o Palmeiras tem tudo para passar como um trator pelo Corinthians, golear, mas também acho que, como é clássico, Palmeiras e Corinthians, tudo pode acontecer, e acredito que o Corinthians pode, como uma fênix, ressurgir das cinzas, que essa vitória contra o Remo deu moral, e ganhar o jogo sim. Se empatar, já é uma baita vitória, porque é no Allianz Parque. Fala, Galo. A Michele fez a leitura que é correta. Se você pegar friamente, né, Miller? Friamente, você olha o Palmeiras, situação do Palmeiras, elenco, Palmeiras com força máxima, Corinthians sem técnico, em crise e tal, você fala, Palmeiras vai passar um trator. Mas o Miller que jogou sabe que não é assim. Principalmente quando temos dois adversários do tamanho de Corinthians e Palmeiras e quando temos Corinthians e Palmeiras. Se a gente fizer um levantamento, mas foram inúmeras, e não poucas, foram inúmeras as vezes que isso aconteceu. Que a equipe que estava no momento difícil, no momento inferior, inverteu a situação, venceu o clássico. Então todo cuidado é pouco. Eu entendo que o ponto positivo do Palmeiras, além de tudo isso que a gente falou, de estar vivendo o melhor momento, ter um melhor elenco, as coisas estarem caminhando bem, é que o Abel é um cara que parece que não dorme no barulho de ninguém. O Abel, ele conhece os atalhos, os buracos.
e isso é importante para um clássico desse tamanho, né, Miller? Olha, Rafa, eu acredito que o Palmeiras vai vencer o Corinthians, né? Não só pela... Na goleada ou só vencer? Acho que uns 2-0 vence, né? Não só porque tem mais time, porque tá num momento totalmente diferente do Corinthians. É porque o Palmeiras é um time melhor do Brasil, junto com o Flamengo, sempre falo isso, né? E o Corinthians, se você for ver bem ontem, analisar friamente o jogo, ele sofreu para vencer o Remo. Sofreu mesmo, literalmente. Nos primeiros 10 minutos, sim, o Corinthians jogou bem. Depois, o Remo equilibrou o jogo. Claro, lembrando que clássico é totalmente diferente. Deixa eu te perguntar uma coisa. O fato de estar chegando para um clássico sem um treinador no banco, se for jogar sem um treinador, vamos lá, tudo bem, vem o Lázaro, um treinador tampão ali, ou vem, sei lá, qualquer vai estar sem treinador, do mesmo jeito. O fato de estar sem treinador influencia muito em campo? Muito. É mesmo? Com certeza. Olha, não dá para os caras por exemplo, o Lázaro hoje está dando treino. O Rafa sabe disso. Provavelmente, né? Lógico, futebol é muito dinâmico, né? Futebol não existe dia dos pais, das mães, feriado, não tem feriado. Futebol não existe isso, né? Ele continua a todo vapor. Se não tiver treinador no sábado e for o Lázaro, não vai estar sem ninguém.